Boa tarde. Começamos com nossa terceira aula de acionamentos hidráulicos e pneumáticos. Hoje vamos ver uma instalação produtora de ar comprimido e a principal componente, que é o compressor. Tá? Então, como seria o layout de uma instalação produtora de ar comprimido? A parte mais importante de uma instalação produtora de ar é o compressor. Tá? O compressor é um elemento que nos permite elevar a pressão de certo volume de ar, tá? Para que possamos utilizar então uma pressão de trabalho para objetivos de automação. Os conceitos mais importantes para dimensionamento ou seleção de um compressor é a pressão de trabalho e a vazão de trabalho. Tá? Então, primeiro, nós vamos ter que determinar quais serão a pressão necessária de toda a nossa planta funcionando, toda a nossa indústria, todas as máquinas funcionando ao mesmo tempo. Né? Calcular qual seria a pressão necessária e a vazão necessária. Daí, vamos poder considerar que compressor comprar ou indicar para aquela planta, para aquela indústria. Tá? Aqui vemos uma figura de um compressor que é bem comum, é o mais comum que podemos encontrar facilmente na indústria, porque estes são os que têm um funcionamento mais confiável, né, duradouro, e atingem altas pressões. Estes são os famosos compressores de pistões ou êmbolos. Vemos que aqui tem um pistão. Tá? Funciona pelo princípio de biela manivelar. Temos um motor no CV que, por meio de um eixo, transmite o torque. Então isso aqui vai girando e transforma um movimento giratório, oscilatório, em um movimento vertical. Né? Nosso pistão vai subir e descer. Tá? Então, por isso também se chamam compressores intermitentes ou alternativos, tá? Pelo movimento alternativo que tem. As pressões. Vamos ter vários tipos de pressões encontradas na indústria. Geralmente é recomendado 6 bar, tá? Mas são encontrados entre 7, 8 bar, inclusive 9 bar, 10. Só que não é recomendado. Tá? Às vezes, pressões maiores que 8 bar podem provocar o congelamento das tubulações pelo efeito Joule-Thomson. Esse efeito é o mesmo que ocorre nos compressores utilizados para nossas geladeiras de cozinha. Tá? Quando temos um recipiente em alta pressão, as partículas de ar ou de um gás aqui estão em um alto nível de energia cinética, batem umas contra outras, né, de uma maneira muito rápida. Aqui, vou pegar a caneta, estão aqui, chocam umas contra outras, né, tem muita energia cinética. Quando é aberta uma válvula que permite a passagem abrupta do sistema de alta pressão a baixa pressão, essas partículas com alta velocidade se desaceleram de uma forma muito, falei abrupta, né? Novamente vou usar a palavra, se desaceleram de uma maneira muito abrupta. Então, essa mudança de estado de alta energia para uma mudança de baixa energia cinética provoca um congelamento. Tá? Então, cuidado com mudanças muito grandes de pressão. Tá? Esses ΔP não devem ser tão altos, tá? Isso pode provocar o congelamento. Temos duas maneiras de regular ou de controlar a vazão, tá? De compressores. A regulação por intermitência, e 2, a regulação por marcha em vácuo. A regulação por intermitência é bem similar àquela que vimos no vídeo da máquina retroescavadora, né? Só que nesse caso tínhamos uma máquina hidráulica. Mas o princípio é o mesmo. Quando temos um compressor de grande tamanho, ou seja, utilizado em indústrias, tá? São os compressores estacionários. Ninguém pode movimentar eles porque são grandes, então ficam estacionários. São grandes. Esses compressores estão
conectados a un acumulador. Tá? Esse acumulador permite que, atingida certa pressão, o nosso compressor possa ser desligado, né, e ser utilizado a pressão ou o excedente de pressão, né, desde o acumulador mesmo. Tá? Então tem um interruptor ligado a um sensor que liga e desliga nosso compressor em função da pressão do acumulador. Beleza? Temos então outra forma de controlar a vazão do nosso compressor, que é a de regulação por marcha em vácuo, utilizado agora em compressores pequenos, de pequeno porte. Coloquei aqui instalações pequenas, isso aí, em instalações pequenas. Tá? Então, essa regulação se faz bem simples. Ou vocês bloqueiam a admissão, ou bloqueiam o escape. Tá? Também tem uma maneira de regulação, tá? da aspiração. Tá? Não bloqueiam totalmente a aspiração. Tá? Isso também é uma forma de regulagem da vazão. Então temos estas três maneiras, né, da regulação por marcha em vácuo. Bloqueando a aspiração, bloqueando a exaustão, ou seja, a saída, tá? E bloqueando parcialmente a abertura da aspiração, ou também chamada de admissão. Na figura que vem na sequência, corresponde a um esquema de produção de armazenamento e condicionamento de ar comprimido. Tá? Isso seria um layout de uma planta de distribuição de ar comprimido. Vemos que em número 1 temos um filtro. Tá? Isso seria, estaríamos aqui na atmosfera. Então, em ambiente industrial podemos ter poeiras, partículas grossas. Então, no primeiro filtro mais grosso, ele retém as partículas maiores. Tá? Isto aqui é chamado de admissão. Temos então nosso compressor, tá? Que está sendo acionado por um motor. Então, nosso compressor provoca esse vácuo que promove a admissão do nosso ar. Como o nosso compressor comprime, provoca o atrito entre as partículas de ar. E essas partículas se esquentam, né? Altos níveis energéticos, né, dentro do compressor faz com que se esquente, né? As partículas têm alta energia cinética. Então necessitamos um resfriador. Tá? Por isso que se chama um sistema de condicionamento do ar. O ar tem que entrar bem condicionado antes de entrar na máquina, tá? No serviço. O ar aqui então se resfria e vai passar por uma saída, aqui, por uma tubulação que vai ter um resfriador posterior. Tá? Então, o ar já está bem gelado, passa em direção, quer entrar em direção a nosso reservatório. Opa, mas antes de entrar no reservatório ou acumulador, vamos ter um separador de condensado, também conhecido como purga. Tá? Esse separador de condensado evita que o ar úmido passe para as máquinas. Tá? Então vejam que aqui estaria o ar frio, se mantém um pouquinho e começa a condensar e cai, né? Fica gotejando sempre o excedente de umidade. Tá? Aqui, uma vez que entra mais seco, já entra frio, seco, pode entrar no nosso acumulador ou reservatório. Veja que aqui, não se vê muito bem, mas geralmente os reservatórios têm novamente uma purga, tá? Porque se acumula bastante quantidade de ar pressurizado, portanto, acumula umidade. Tá? Então aqui teria outra purga onde o ar sairia. E temos dois manômetros. Tá? Vejam que esses manômetros são sensores que podem servir então para desativar aqui meu compressor. Tá? Ou ativar, né? Dependendo do patamar de pressão que queiramos trabalhar. Também estes acumuladores ou reservatórios têm uma válvula aqui. Essa válvula
pode ser chamada de emergência, ou seja, quando temos um excedente de pressão, que pode ser perigoso, essa válvula se abre e a pressão excedente pode sair. Igual que essas válvulas que nós conhecemos, que estão na panela de pressão, né? Quando nós fazemos feijão, é isso mesmo. Tá? O princípio seria o mesmo. Vejamos que na saída tem uma que vai reto para o serviço e outra que tem um bypass. A que vai reto, tá, está feita para que o ar mais seco, que é mais leve, passe por cima, tá, e entre na máquina. Na máquina precisa de um ar que não tem umidade. Mas aqui o ar que está úmido, ainda, né, ele é mais pesado, então vai por baixo e vai entrar numa unidade secadora. E só quando esteja bem sequinho vai poder entrar na nossa máquina. Aqui temos um layout mais simbólico de uma planta produtora de ar comprimido. Talvez fique mais claro com essa simbologia, né? Então, primeiro aqui temos nosso filtro primário, compressor, nosso motor, temos um resfriador, filtro. Depois vamos ver todas as simbologias, tá? Mas por enquanto é bom que se aprendam motor, bem fácil, compressor, filtro, né, com as linhas, resfriamento, secagem, né, duas linhas paralelas, armazenagem, né, nosso acumulador aqui, e aqui vai para a distribuição, ou seja, para o serviço. Justo antes de entrar nas máquinas pneumáticas, vamos ter uma pequena peça chamada de tratamento. Essa peça, vejam que tem um filtro, né? Tem a linha segmentada, tem um manômetro e também uma regulagem de pressão. Então pode servir para regular a pressão que entra em cada equipamento. E tem um sistema de lubrificação. Então coloca um lubrificante no ar, tá? Com a finalidade que ajude na manutenção dos equipamentos. Esse elemento aqui se chama lubrifil, porque lubrifica e filtra. Bom, e ele controla a pressão de saída. Muito bem. Vamos ver então os tipos de compressores. O compressor é uma máquina que se preocupa em elevar a pressão de um volume de ar, tá? Para que possa ser utilizado em trabalhos automatizados. Tá? Vamos ter dois tipos básicos de compressores, ou dois tipos de famílias. São os deslocamentos dinâmicos, ou também compressores baseados em processos de aceleração de massa. Esses são, por exemplo, similares a turbinas, tá, de aviões que utilizam nos carros turbodiesel, em sistemas, por exemplo, de fundição de metais que precisam muita evasão de ar. Tá? Então, são sistemas que funcionam com altas rotações. Imagina uma turbina. Tá? É um sistema que rotaciona muito rápido. Tá? Então, por isso que se chama de aceleração de massa, tá? Os sistemas dinâmicos. A outra família de compressores é chamado de deslocamentos positivos ou deslocamentos volumétricos. Também são chamados de compressores baseados em processo de redução de volume. Tá? E teríamos duas subfamílias. Os alternativos, que funcionam com pistões e diafragmas, e os rotativos, só que de baixa rotação, tá? Que funcionam em base a paletas, parafusos e lobos. Vamos ver primeiro então as famílias de compressores de deslocamento positivo. Então, primeiro se baseiam na redução de volume. Tá? Tem um sistema que primeiro faz a admissão do ar em uma câmara isolada. Então, o volume é gradualmente diminuído com um elemento mecânico, que seria o nosso êmbolo. Êmbolo, ou às vezes pode ser um outro elemento, mas ele mecanicamente provoca a compressão à medida que reduz o volume dele.
Então, quando certo patamar de pressão é atingida, ou seja, a pressão interior do cilindro é muito maior que a pressão na tubulação exterior, então isso provoca a abertura de uma válvula de descarga. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Quando a pressão dentro do cilindro é muito baixa em comparação ao do que ocorre fora, então uma válvula se abre e promove então a admissão do ar. Tá? Esse processo pode ser feito de maneira contínua ou alternativa. Tá? É feito de maneira contínua nestes tipos de compressores de lóbulos e parafusos. Já quando temos sistemas com pistões, isso já é um processo intermitente ou alternativo, né? Porque o pistão sobe e desce. Vamos ver então estes alternativos, né? Estamos falando que tem um movimento intermitente. Temos aqui um exemplo de um compressor por redução de volume. Ele é um compressor alternativo porque seu pistão sobe para poder reduzir esse volume que existe na câmara, né? E assim promove a compressão do ar. Esse movimento vertical de sobe e desce é transformado por um mecanismo de biela-manivela. Tá? Temos um eixo de um motor que provoca um torque ou provoca um giro, tá? E o mecanismo de biela-manivela transforma isso num movimento vertical para o nosso pistão. Tá? Vemos que temos válvulas de admissão e descarga. Então, as válvulas possuem um elemento denominado obturador, tá? Que vai controlar quando elas vão abrir ou quando elas vão se fechar. Então, a válvula de sucção se abrirá quando a pressão na tubulação de sucção supere a pressão interna do cilindro. Ou seja, quando o vácuo dentro do cilindro é bem maior a pressão externa, né, a válvula de sucção se abre. Caso contrário, se mantém fechada. Agora, quando vamos a ver que a válvula se abre? Quando a pressão interna do cilindro seja bem maior que a pressão externa, tá? Ou seja, que a pressão da tubulação externa. Tá? Vai chegar em certo patamar regulado também, tá? Que essa válvula vai abrir. Temos aqui 4 etapas do ciclo de funcionamento do compressor, né? Temos a primeira etapa de admissão, depois compressão, descarga e expansão. E se repete continuamente. A primeira etapa de expansão, vemos que as duas válvulas estão fechadas e nosso cilindro-pistão recua. Tá? Aqui, então, vai promover uma diminuição da pressão, vai provocar um vácuo, né? E uma expansão do volume. Processo de admissão. Esse vácuo promovido chegou a um patamar tal que meu obturador indicou agora sim pode abrir. Tá? E o ar que vem da tubulação ou do ambiente externo entra, né? Como diz a palavra, é admitido dentro do cilindro. E nosso pistão continua recuando, né? E o volume continua aumentando, chegando a cabeça do pistão até o final da carreira do curso. Depois da compressão, nosso pistão começa a voltar, tá? Ele se movimenta em direção ao cabeçote. Ele está comprimindo as minhas partículas de ar, mas ainda as duas válvulas estão fechadas. Chega uma hora que a pressão interna é tão alta que o obturador indica válvula abre, tá? E a válvula de descarga abre, provocando então, né, o processo de descarga, tá? Ou etapa de descarga. Aqui vou lhe mostrar um vídeo que isto estaria em forma contínua. Onde que está? Aqui.
Aqui temos então um sistema de compressor simples, né, de um único cilindro, e vemos a saída para a câmara de sucção ou para a tubulação de sucção, e essa é a câmara de descarga, tubulação de descarga. E temos válvula de sucção, válvula de descarga, a princípio as duas fechadas, né? Temos então esta parte que corresponde à primeira etapa, né, de expansão. Na parte de expansão temos as duas válvulas fechadas, né? E se aumenta o volume promovendo vácuo, né? Quando o vácuo chega a um patamar tão alto, faz que a câmara de sucção permita abrir, né, nossa válvula de sucção. Daí começa a nossa etapa de admissão, onde o pistão se movimenta, né, para baixo, e a pressão, né, segue sendo negativa. Agora começa a compressão, né, inverte o sentido de movimento do pistão, a válvula de sucção se fecha e o gás se comprime, né, até a pressão interna do cilindro promova então a abertura dessa válvula de descarga, né, e o ar sai para a câmara de descarga. E este ciclo é contínuo, né? Novamente, quando o cilindro começa a recuar, as duas válvulas se fecham, começa então nossa expansão, né? Então o ciclo se repete. Bem, vimos então os 4 ciclos em forma animal e contínua. Dentro dos compressores alternativos, temos os pistões de simples ação. Eles, como o nome diz, é porque o ar é comprimido só no movimento ascendente do pistão. Por isso é uma ação simples. Tá? Vamos ver depois que existem compressores que não são simples. Tá? Ou seja, vai comprimir no movimento de subida e descida. Então, neste caso, só comprime o ar no movimento ascendente. Tá? Existem compressores de simples ação de um ou mais estágios. Tá? Aqui na tabela, nós vemos compressores com 1, 2, 3 ou mais estágios e a pressão que eles conseguem atingir. Tá? Por exemplo, para um estágio pode atingir 4 bar, para 2 pode atingir até 15 bar, para 3 ou mais 150 bar. Tá? Então, muita pressão. Geralmente, estes são os tipos de compressores que mais pressão atingem. Tá? Esses estágios nada mais é que colocar em série nossos compressores. Tá? Vocês podem até fazer um paralelo ou uma analogia. Né? Se colocamos em forma paralela, teríamos um aumento de vazão. Se colocamos em forma serial, temos um aumento de pressão. Tá? Lembrando-se da modelagem elétrica. Bem, aqui nós temos um compressor de simples ação de 2 estágios. Né? Temos um compressor aqui de baixa pressão, é chamado baixa pressão porque é a primeira, digamos, bombeio de ar aqui, e tem uma pressão mais baixa que este outro da direita, que é chamado de alta pressão, porque ele pressuriza o volume de ar já pressurizado pelo primeiro cilindro. Né? Então temos cilindro de baixa e de alta pressão. E aqui temos um sistema de refrigeração, né? Para evitar que sobreaqueça esse ar que está já comprimido e esquentado. Na sequência, vou lhes mostrar um vídeo de uma animação
tá? De um compressor de simples ação de 2 estágios. Bem, outro tipo de compressor alternativo é o pistão de ação dupla ou de dupla ação, tá? Estes compressores possibilitam a compressão, perdão, do ar no sentido de subida e descida, tá? Então tem uma maior eficiência, quer dizer, eles conseguem comprimir maior volume por ciclo, tá? E ainda podem ser de 2, 3 ou mais estágios. Vejam que tanto na parte superior quanto na inferior tem as câmeras, tá? de entrada e saída de ar. Tá? Aqui está no movimento de descida, né? Portanto, está admitindo ar pela câmara superior, tá? E está fazendo exaustão pela parte inferior. Agora, no movimento de subida, faz a admissão pela parte inferior e exaustão pela parte superior. Vamos ver um exemplo no vídeo. Esse é um exemplo de um compressor de efeito duplo. Como ven, quando está em vermelho, esse ar é pressurizado, pressão positiva, e em azul é pressão negativa. Tá? Aí teríamos o diagrama de pressão versus volume. Bem, temos também o compressor de diafragma. Como o nome diz, utiliza um diafragma que pode ser feito em materiais metálicos, tá? Finos, ou também plásticos, pode ser um polímero, tá? Um tipo de borracha. Tá? É um material flexível. Também vemos que tem um líquido intermediário, tá? Pode ser um óleo, e que permite então o movimento, digamos, de latejamento do diafragma. Tá? Temos um pistão aqui debaixo, tá? Então esse fluido é comprimido pelo pistão, tá? E esse fluido, por sua vez, comprime o diafragma. Tá? Estes sistemas são utilizados quando é necessário trabalhar com gases perigosos ou corrosivos. Tá? Então, devido à estanqueidade, o gás comprimido é isolado e não há chance de se misturar. Vamos ver um exemplo de um compressor deste tipo.
Então, essas seriam as famílias, a família dos compressores alternativos. Agora, dentro dos mesmos compressores de deslocamentos positivos ou volumétricos, temos os rotativos. Tá? Eles trabalham em baixas rotações e também seu processo está baseado em princípio de redução do volume. Tá? Vamos ver então qual é o princípio de funcionamento destes compressores rotativos. Tá? Promovem sucção e compressão do ar por meio de movimentos rotacionais, tá? De elementos internos. Então, é um movimento contínuo, tá? Não é um movimento intermitente. Para alguns processos isso é interessante. Tá? Não provoca picos, tá? de pressão, nem de força. Essa família está subdividida então em compressores de paletas, parafusos e de lóbulos. Vejamos então a primeira família ou subfamília de compressores chamados de paleta. Vemos aqui que temos um eixo rotacional, tá, que se permanece em movimento. Temos uma carcaça e temos umas fendas aqui. Essas fendas têm inseridas umas paletas que às vezes estão livres ou às vezes têm umas pequenas molas. Aqui, tá? Tem umas pequenas molas aqui. Então, isso faz com que as paletas sempre fiquem exteriorizadas e em contato com a carcaça, com a parte interior da carcaça. Tá? Vemos então que a aspiração entra por aqui, pela admissão, e o giro e o movimento das paletas que permite girar uma sorte de câmeras, tá? Faz com que o volume seja reduzido, tá? E vai para a descarga. Aqui vemos uma vista isométrica do eixo com as fendas e com as paletas. Tá? O interessante é que a vazão pode ser regulada pela excentricidade, ou seja, se pegamos essa circunferência, a circunferência da carcaça, tá? Cujo centro estaria mais ou menos aqui, e o centro do meu eixo móvel, que está aqui, tá? Consideremos esses dois eixos. Enquanto mais apartados, maior vai ser a vazão. Enquanto mais próximos, a vazão vai ser menor. Tá? Tanto assim que a vazão é zero quando ambos eixos são coincidentes. Tá? Vamos ver uma animação deste tipo de... Opa, tenho que sair do lápis. Aí sim. Agora. Provocam a potência é transmitida ao eixo da unidade compressora através do acoplamento. O movimento dos parafusos provoca uma depressão no interior da unidade compressora, forçando a entrada do ar atmosférico através do filtro de ar e da válvula de admissão. O ar admitido é empurrado através dos fusos macho e fêmea para a janela de descarga, localizada na carcaça da unidade compressora. O ar misturado com o óleo entra no reservatório ar-óleo, onde é centrifugado. O movimento faz com que parte do óleo se assente. Vamos ter que parar. Este é outro tipo de vídeo. Esse é um compressor de parafuso, tá? De paletas não tem vídeo. Aqui está esse vídeo. Agora sim, desculpa. Agora vai ver.
paletas. Bom, aqui temos o sistema completo, tá? Motor, compressor, a parte de admissão que tem um filtro, uma parte de ventilação que promove a aspiração, tá? Temos um ventilador aqui em cima que não faz parte, não é o compressor em si, tá? Então as partículas vão entrando no nosso sistema, passam por uma primeira barreira que é um filtro mais grosso. E essa movimentação é promovida pelo ventilador, tá? Ainda não é o compressor. Aqui está o compressor. Vemos que novamente temos um sistema de filtro, tá? Do compressor mesmo, esse dali. Esse daqui tem um filtro interno, esse, né, que se vê no quadradinho que acabou de fechar. Agora sim, o vídeo vai mais em detalhe na parte de compressor mesmo. Aqui encontramos o mecanismo de paletas. Entra no filtro e entra então nas câmeras. Tem um sistema de válvulas que deve ser específico para cada tipo de tecnologia. E vem que tem óleo, né? Por causa que a carcaça deve estar em contato com as paletas, ou seja, metal com metal, isso está impregnado com um lubrificante. Isso termina contaminando o ar. Daí se comprime ar misturado com óleo. Né? Vejam como se comprime, como a câmera vai ficando cada vez menor, o volume vai diminuindo e as partículas ficam de cor vermelho. Isso quer dizer que a pressão vai subindo. Isso que as partículas vermelhas estão com partículas de óleo. Então precisa passar por outro sistema. Pode ser um sistema de centrifugação ou de filtros, tá? Que tirem essa camada, perdão, esse óleo do ar. Esse ali é um sistema de filtros, tá? Bom, tiraram o filtro ali, mas é um sistema, imaginemos que é como uma forma de um papel higiênico, tá? Ali as partículas têm que atravessar todas as camadas de papel, né? E daí vai ficando separado o óleo aí do ar, né? Até chegar no serviço. Beleza? Temos também, agora sim, nosso compressor rotativo de parafusos. Como vemos, este é composto por uma carcaça e um par de fusos, um fuso macho e outro fêmea, ou também um que é móvel e outro guiado. Então, o giro de um deles, né, faz que o engrane aconteça com o outro e o avanço ou o ponto de engrenagem, a medida que avança, vai empurrando o volume e vai sendo comprimido até a descarga. Né? Vemos que a aspiração aparece de maneira axial, tá? E a descarga também, né? Sai axialmente pelo outro lado. No compressor de paletas, tínhamos que a aspiração e a descarga entrava radialmente, tá? Agora, neste caso, entra axialmente. Bem que esses fusos, né, são realmente dois fusos bem compridos, tá? Nestes sistemas também não existe o pulso, tá? Ou seja, não existe a intermitência do fornecimento da pressão nem da vazão, tá?
E pelo fato de existir ponto de engrenamento, o ponto de engrenagem, ou seja, vamos ter contato, atrito, aço com aço, ou algum outro material como cerâmicos também, né? Às vezes é necessário usar óleo, tá? Óleo entre engrenagens e a carcaça e as engrenagens. Quando são cerâmicos, já não é necessário o uso de óleos, tá? Mas quando temos óleo envolvido, não é recomendado para uso em indústria alimentícia, tá? Nem química farmacêutica, tá? Seria mais para uso industrial, pode ser sopladores ou que forneçam oxigênio para processos de fundição, onde seja necessário fornecimento de uma vazão de ar, tá? Mas que não importa que esteja com conteúdo de lubrificante. Bom, agora sim vem o vídeo. Como ven, temos um motor e temos a unidade compressora por fusos. O giro do parafuso provoca a depressão, então a admissão de ar. Como ven, temos um sistema que fornece lubrificante e então está bem aqui na parte de baixo, entra no compressor, se mistura, aqui entra numa centrífuga, tá? E parte do óleo se assenta no fundo e o ar se separa e vai para cima. Depois desse processo, o ar comprimido flui para o elemento aqui separador, aquele filtro que falei para vocês, tá? E vai para o serviço. Bom, aqui tem um radiador, tá? Que faz enfriar ainda o ar antes de entrar no serviço. Agora, o fluxo de óleo, como se esquenta, né, por causa do atrito aqui no fuso, ele tem que também ser esfriado, né? E bom, ele volta em forma de circuito, né, para o compressor. Compresores de lóbulos ou roofs. Estes também são constituídos por uma carcaça, tá? Temos aqui uma carcaça e dois rotores, tá? Aqui se vê que tem a forma de lóbulos, tá? Esse é o móvel, esse é o guiado, ou seja, o motor estaria ligado nesse daqui, tá? E aqui temos a aspiração. Vemos que o giro é concêntrico, tá? O giro tem esse sentido concêntrico, tá? E vejam como que são as faces, né, de aspiração. Aqui em cinza, ainda o ar está em comunicação com a atmosfera, então não é comprimido ainda. Na segunda fase, ou fase B, aqui o ar que está em cinza ainda está na pressão atmosférica, tá? Porque ainda não foi comprimido. Vejam que o lóbulo girou, pegou, né, um volume desse ar e só o transportou daqui para cá, né? Agora na fase C, é agora de compressão. Ambos os volumes, né, esse que estava aqui e esse que está aqui, se juntam e comprimem e depois vai a parte da descarga, tá? Aí aparece que vai para o serviço, tá? Só que uma pressão maior do que da entrada. Características interessantes destes compressores: as vazões são maiores que a dos compressores alternativos e de pistão, mas as pressões são menores, tá? São menores do que 40 bar, ou seja, são menores comparadas a um compressor alternativo simples, tá? De pistão simples e de simples efeito, tá? São utilizadas em sistemas de transporte, medidores de fluxos, bombas de vácuo, e esses sistemas de transporte, por exemplo,
não sei se vocês já conhecem os utilizados em submarinos, tá? Para mandar mensagem de um lugar para o outro. Mandavam as cartas em pequenos pacotes e colocavam na tubulação, e a tubulação levava eles para um destino. Também são utilizados em algumas lojas, né, com departamentos de vários andares. Agora, a família de compressores de deslocamentos dinâmicos. Bem, temos agora a família de compressores por princípio de processo de aceleração de massa ou deslocamentos dinâmicos. Tá? Este tipo de compressores utilizam o princípio de aceleração de massa, né? Então, elevam a pressão mediante a conversão de energia cinética em energia de pressão durante o movimento do rotor, tá? Ou seja, do rotor do compressor acionado por um motor externo. Estes compressores têm dois elementos importantes, o impeledor e o difusor. O impeledor basicamente é o rotor, tá? É um órgão rotativo com as pás, tá? E que transfere então a energia ao gás, tá? A energia cinética, tá? Daí o gás, já todo energizado, ele bate contra o difusor, que digamos é uma carcaça com certo formato, tá? Alguns formatos são projetados de propósito em forma de espiral, né? Onde o diâmetro vai ir se abrindo aos poucos. Então isso provoca um choque das partículas, então uma diminuição da velocidade e provocando então um aumento de pressão. Vamos ver então as subfamílias. Primeiro vejamos o compressor de fluxo axial. Nesse compressor o ar entra e sai de forma axial, né, como o nome o diz. Vemos aqui a parte do rotor, tá? E na parte de fora é a carcaça. Tá? Essa é uma forma bem simples, a mais simples de compressor axial ou de turbocompressão. Compressor, perdão. Estes aparelhos servem para obter vazões elevadas, tá? Pressões não são tão interessantes. São utilizadas, como eu falei, para alimentação de ar em sistemas de fundição, tá? Sistemas que precisam de ar em algum processo de combustão, por exemplo, em aviões, né? Nas turbinas, né? Que tem um processo de queima interno, então é importante o fornecimento de ar. Tá? Também nas turbinas, onde se fornece eletricidade, tá? Também tem alguns processos de queima interno, não as turbinas eólicas nem as turbinas, digamos como as hidráulicas, né? São outro tipo de turbinas que se movimentan debido a queima vindo de combustível pode ser combustível líquido ou de carvão, se não me engano. Bom, mas voltando a nossos turbocompressores, tá? Temos aqui outro tipo de turbocompressor axial, só que de várias etapas. São esses utilizados nos jatos. Vemos aqui que são arranjos de pás, tá? Em forma intercalada, onde uma série de arranjos circulares de pás são móveis, seguidas de um outro arranjo fixo. De maneira que, se o primeiro arranjo se movimenta, no segundo arranjo vai fazer com que as partículas de ar choquem, né, e se desacelerem. Mas daí sofre uma elevação de pressão de 1 a 3 vezes em cada etapa. Tá? E vemos aqui que todas essas são as etapas. Aqui vemos só
a parte do eixo, né? E vemos todas as etapas. Como funcionam estes aparelhos? Aqui temos uma parte do compressor chamada de baixa pressão, que é na admissão. Aqui, próximo do meio, temos uma região de queima. Tá? Pode ser igual que as turbinas de gás. Tá? Eu falei errado que o combustível era combustão vinda do carvão. Não, estes são de gás. Tá? Eu errei. Tá? É gás, não é carvão. Então, aqui mesmo nestas câmeras se injecta um combustível, pode ser gás ou pode ser combustível líquido, como nos aviões. Tá? E bom, tem um iniciador da combustão que provoca uma explosão aqui dentro. Tá? Isso faz ainda mais que a pressão aumente. Vai ter também certos arranjos de pás móveis e fixas. Tá? Aquelas fixas vão ser solidárias com este eixo e vão promover também que este eixo do compressor de baixa pressão se movimente. Então vai ajudar a que a admissão, o compressão da admissão rotacione mais rapidamente. Tá? E bom, aqui temos uma garganta onde o ar diminui o volume dele e depois sai em forma de jato. Tá? Temos também compressores de fluxo radial, tá? Ou centrífugos. Nesses casos, a admissão vai ser em forma axial, né? Vai entrar por essa parte, e a exaustão vai ser radial, né? Vai sair, tá? Pelo impeledor ou pelo rotor. Tá? Então, o princípio seria o mesmo. Temos um motor ou um acionador que faz girar o impeledor. O ar que entra sai já energizado cineticamente e vai bater, tá, no anel difusor. Vejam que esse diâmetro é pequeno e vai crescendo à medida que o espiral vai indo até a saída. Né? O difusor é bem maior. Então essa geometria causa essa elevação de pressão. Tá? Também estes tipos de compressores não promovem um alto crescimento da pressão, mas sim da vazão. Aqui temos um gráfico comparativo das diferentes tecnologias de compressores. Por exemplo, aqui em rosa temos compressores recíprocos ou intermitentes ou alternativos ou de pistões, tá? O mesmo. Tá? Estariam aqui. Eles atingem as maiores pressões. Tá? E vazão relativamente, tá? Não é o máximo que pode atingir outro tipo de compressor. Vemos, por exemplo, nos compressores centrífugos em verde, eles já atingem o máximo de vazão. Né? Temos também esse daqui de fusos, tá? Que atinge uma pressão não tão alta, mas uma vazão mais interessante. Tá? E temos aqui em amarelinho o compressor de lóbulos. Né? Tem uma vazão interessante e uma pressão baixinha. Como nos faltou um tipo de compressor, que eram os axiais, né? Aqui está. Né? Os axiais também têm uma vazão bem alta e uma pressão comparativamente, né, mais baixinha. Tá? Muito bem. Eu vou deixar os links dos vídeos para que vocês vejam sem ruído. Tá? Imagino que a gravação deste vídeo vai fazer com que a qualidade dos vídeos seja piorada. Tá? Bons estudos, nos vemos na aula que vem. Um abraço.